never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano, boa tarde a todos. Com a permissão do nosso Deus, nós vamos iniciar mais uma aula de produção textual, certo? Então, no início do nosso capítulo 4, reportagem, né? Nosso gênero textual foi a reportagem, nós abordamos a diferença entre notícia e reportagem. Apesar de serem muito parecidas, elas têm os seus diferenciais, certo? Então, enquanto a notícia ela tem sua amplitude pequena, ela não é tão rica em informações, nós temos a reportagem, que é bem ampla e tem que ser bem rica de informações ao leitor, ao ouvinte, certo? Então, a principal diferença entre ambas é essa, é a questão das informações serem bem mais claras, mais pesquisada na reportagem, enquanto na notícia ela serve basicamente para informar o leitor ou ouvinte, certo? Nós também falamos dentro da reportagem, e a notícia também não foge, sobre o light. Então percebam, sempre que vocês virem reportagens ou noticiário, o tema, o título, né, ele tem que chamar bastante a atenção do leitor. Porque a partir daquele título, vocês viram que a reportagem ela pode ter 2 títulos, né? Sendo um primário e outro secundário, chamado de manchete. E depois nós temos um subtítulo dessa manchete. Então, ele tem que ser um tema que chame a atenção das pessoas para que leiam, né, o texto. E dentro do jornal visual também não deixa de ser dessa forma. Quando vocês observam aí os intervalos, ele sempre vai mostrar o que vai acontecer naquela próxima reportagem ou notícia, né? Ele vai sempre informar o leitor o que vai passar dentro da sua programação. Ele vai mostrar a programação e isso que vai chamar a atenção das pessoas para que assistam, se chamar a atenção, certo? Dentro da reportagem, vocês também têm que lembrar muito do light. O que é que vem ser esse light? O light é quando vocês têm o título, o subtítulo, se vier o caso, ou só a manchete, e você vai começar a falar sobre o seu assunto, sobre o seu tema. Então, você já pensou em todo o conteúdo, já buscou todas as informações que vocês vão passar aos seus ouvintes ou aos leitores. Então, o light, o primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório, ele vai fazer como se fosse um resumo do que você irá discorrer dentro do seu texto. Você poderá utilizar as palavras-chave, mas o que é que vem a ser a palavra-chave? Por exemplo, se a minha notícia eu vou falar sobre o coronavírus, vou falar sobre o Covid-19 dentro do Brasil ou dentro de Lago da Pedra, que irá chamar a atenção porque é o assunto do momento, certo? Percebam que a notícia também, e aí está esquecendo de falar, a notícia ela tem a sua explosão de momento, isso ali é passageiro, ela tem um curto momento de auge, né? Então, e a reportagem não, eu posso, depois que passar essa pandemia, eu posso fazer uma reportagem das pessoas que sobreviveram, das pessoas que se curaram, né? Eu posso fazer das pessoas que vieram a óbito. Então, isso é muito importante dentro de uma reportagem. Então, a reportagem, ela por si, ela não tem essa data de validade. Já a notícia, ela já tem essa data de validade. E falando também, né, a respeito do light, então, vocês têm que resumir o que vocês irão falar dentro do texto de vocês, dentro daquele parágrafo introdutório. Então, os jornalistas, eles chamam de light. Aí, antes de começar a escrever, nós temos aqui um pequeno texto, ele fala a respeito, né, do repórter, que precisa ser muito curioso e precisa gostar do que faz, e
Existem jornais que dividem, né, as etapas. Dentro do jornal, eles vão informar o noticiário do mundo, basicamente do que está acontecendo, mas tem aquele momento que ele vai falar sobre a política, sobre o esporte, sobre o tempo, e existem pessoas específicas do que gostam daquilo, né, para trabalhar. Por exemplo, a mulher ela não é muito chegada ao esporte, não falando que todas, né, mas geralmente o repórter, por gostar mais de jogos, mais do atletismo, é um repórter, né, que vai noticiar sobre os jogos. Quem ganhou, quem perdeu, qual vai ser o próximo jogo e sucessivamente. E nós temos aí a chamada Garota do Tempo, que também vai mostrar um mapa, vai mostrar as regiões que são mais quentes, mais frias, por esse lado. Então vocês hoje irão ser repórteres. Como? Nós temos aqui um passo a passo da reportagem. O que precisa fazer, o que precisa buscar, pesquisar. Vamos lá. Aprenda mais. O passo a passo da reportagem. Há algumas instruções fundamentais que todos os repórteres podem seguir para que suas reportagens atendam às expectativas do leitor. Então, não é basicamente que vai seguir o pé da letra, mas é o que vai chamar a atenção do telespectador. Vamos lá, número 1 está enumerada. Escolha uma abertura atraente que prenda o leitor. Então, o título de vocês tem que ser chamativo, tem que chamar a atenção para que as pessoas leiam o texto de vocês. 2. Mesmo que a reportagem seja sobre um assunto já conhecido, procure iniciar o texto com algum fato novo ou que tenha passado despercebido. Então, sejam atentos. 3. Se a sua reportagem tiver começo, meio e fim, será muito maior a possibilidade de que o leitor consiga acompanhá-la sem esforço e sem largá-la no meio. Então, a estrutura de vocês é basicamente essa: começo, meio e fim. Vocês não podem deixar o leitor rodar no tempo, começar uma história e não terminá-la, certo? 4. Ordene os fatos. Eles são muitos numa reportagem e por isso deverão ser agrupados em blocos que tenham relação entre si. 5. Não confie na memória. Anote tudo que vi ou ouvi. Na hora de escrever o texto final, será sempre preferível ter material em excesso, a faltar informações para completar a reportagem. Imagine que você pensou tudo na sua cabeça, escreveu, terminou. Aí depois você vai ler o seu texto. Meu Deus, esqueci de um fato importante dentro da minha reportagem. Então é bom que vocês façam rabisco, façam as anotações de vocês. 6. Seja rigoroso na apuração dos fatos e na seleção dos dados. Confira e verifique todos os detalhes. Em caso de dúvida, faça consultas posteriores com especialistas. Vá ao arquivo, tudo se justifica para que a reportagem não contenha nenhum erro ou informação incompleta. Percebam que eu vou falar sobre a educação. Eu, como professora, vou fazer uma reportagem sobre a educação. Mas vai ter algum critério que eu não possa informar e eu posso chamar um especialista para ajudar dentro da minha reportagem. É muito melhor que eu peça ajuda a um especialista do que eu passe informações errôneas, erradas ao leitor, incompletas, certo? Então é muito importante. 7. Informações sobre o ambiente. Quando relacionadas com os fatos descritos na reportagem, contribui para enriquecê-la e torná-la mais viva e completa. 8. Sempre que possível, procure saber o máximo sobre o assunto que vai transformar em reportagem. Você se sentirá muito mais seguro dessa forma. Então, busquem, pesquisem para enriquecer o trabalho de vocês. Temos lá 9. Trace um roteiro para grandes reportagens, caso contrário você poderá perder-se na coleta de dados. 10. Faça o mesmo para redigir a reportagem. Se ela for de pequena extensão, poderá ser ordenada mentalmente e que consegue com a experiência. Reportagens muito longas
porém de uma página ou mais, devem ser antecipadas, divididas em retrancas, estanques, que o trabalho se torne mais fácil. 11. Considere a pauta da reportagem apenas um roteiro ou uma indicação, a menos que você tenha instruções determinadas para não desviar o assunto. Sua sensibilidade dirá quando você pode dirigir a reportagem para caminhos jornalisticamente mais compensadores. 12. Colha todas as versões, se puder, para o mesmo fato, confronte-as e, a partir daí, registre-as e mostre ao leitor os contrastes. Aí nós temos a 13ª, confie especialmente no que viu, informações obtidas de outras pessoas devem ser incluídas com cautela e critério no texto, mencionando-se sempre a fonte. Nunca esqueçam, se pega de um outro lugar, sempre é bom relacionar, né, dentro do texto a fonte que vocês pesquisaram. 14. Selecione, se possível, mais de um especialista ou entrevistado que você pode incluir na reportagem. Nem sempre você vai conseguir falar com aquele que quer. E por último, 15. Finalmente, pense sempre que os assuntos são cíclicos no noticiário. Por isso, uma consulta ao arquivo antes de você começar a preparar a reportagem o ajudará a buscar ângulos novos e não repetir aquilo que o jornal já explorou exaustivamente, certo? Então, um assunto bastante comunicado dentro de jornais hoje é sobre a pandemia. Começou lá na cidade da China e se espalhou mundialmente, está aqui no nosso país, no Brasil. Então, se forem fazer uma reportagem desse ângulo, não falem só o que os jornais falam. Então, procurem pesquisar mais sobre o conteúdo, sobre o assunto, certo? Para não ficar aquela coisa chata. Aí nós temos aí a proposta que vocês irão seguir para poder fazer a reportagem de vocês. Vamos lá. Para produzir esta reportagem, forme um grupo com mais 2 colegas. Como o momento não é de junção, nós estamos em isolamento social, então o trabalho vai ser feito só por você. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu irei ajudá-los. Então, o trabalho, a reportagem, será feito individualmente. Aí vocês serão os repórteres e o seu professor o chefe. Então, eu posso ajudá-los daqui da minha casa e vocês aí na casa de vocês. O grupo, né, a pessoa decidirá o que levar para o chefe. E em reunião cada um orientará o trabalho para adequar o texto aos leitores, os próprios alunos, a escola, os pais, os professores. Então, depois de feito esse texto, eu irei corrigi-lo, né? Vamos lá. Para essa reportagem, a pauta deverá seguir 2 critérios. 1. Ser relevante para a sociedade. Então, vocês vão buscar um texto, né, que seja relevante ao público de vocês. 2. Está inserido em um destes campos. Vocês poderão escolher o que mais chamem a atenção de vocês, o que mais vocês gostem para vocês trabalharem. Vocês podem falar sobre a educação, procurar um tema X sobre a educação, sobre a cultura, sobre a saúde, sobre o lazer, sobre esportes e cidades. E isso vai ficar a critério de cada um. Do que mais você gostar, mais você se familiarizar para poder informar, para poder fazer a reportagem, será do gosto pessoal de cada um. Até porque será feito individualmente, certo? Então, sigam aqui o planejamento, se possível, para vocês fazerem a reportagem de vocês. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de todos, certo? Espero a reportagem de vocês e a nossa aula fica por aqui. Lembrando que a nossa atividade começa na página 151 e vai até a página 153, certo? É hora de produzir a nossa produção de hoje. E sejam bons repórteres,
certo? Tchau, tchau, bons estudos, beijos, até a próxima.